Ele é um garoto que tem que fazer tudo o que a garota popular manda. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora. Por outro lado, temos um rapaz chamado Shirota, um aluno comum que é frequentemente ignorado pelos colegas a ponto de um deles se sentar em seu lugar como se ele fosse invisível. Com isso, o garoto começa a refletir sobre sua vida, percebendo que a única coisa em comum com Takane é o fato de estarem na mesma escola. Mas, ao contrário dele, ela sempre foi considerada uma criança prodígio. Sendo assim, Takane jamais teve qualquer contato com fracassados do nível de Shirota, o que fez com que ele descartasse a possibilidade de qualquer amizade. Quem dirá um namoro com ela? Algo totalmente fora de cogitação. Certo dia, o garoto vai até uma sala isolada da escola, usada como depósito para guardar os materiais das aulas de educação física, até que de repente, Takane aparece por lá. Imediatamente, Shirota se esconde, torcendo para não ser notado. Enquanto isso, Takane começa a respirar ali mesmo, acreditando estar sozinha. Shirota então fecha os olhos, tentando não espiar, mas ao ouvir o som da camisa dela caindo no chão, não resiste à curiosidade e acaba olhando. Ele vê Takane colocando e entende que ela foi até ali só para trocar essa peça. Percebendo que viu algo que não deveria, Shirota começa a se culpar, se sentindo o maior verme da Terra por se aproveitar de um instante tão... De volta à sala, ele continua se perguntando por que Takane colocar justamente naquele lugar. De repente, o professor entra para devolver as provas de matemática feitas na aula anterior. Ao receber a sua, Shirota se espanta com a nota alta. Ele tinha certeza de que não tinha ido bem, como sempre. Já Takane vai até a mesa do professor buscar sua prova. Ao contrário do habitual, ela não gabaritou, o que surpreende o professor, pois é algo raro. Ouvindo isso, Shirota se dá conta de que até mesmo Takane pode errar, o que quebra um pouco o mito dela ser uma deusa infalível com 100% em tudo. Takane então questiona se houve algum erro na correção, pois acredita ter acertado todas. O professor, porém, garante que não houve engano e confirma que ela realmente errou. Ele tenta acalmá-la dizendo que ninguém é perfeito. Do nada, Takane resolve tudo no meio da sala. Ao presenciar isso, Shirota fica abismado com o currículo dela, mas logo volta à realidade e começa a se perguntar o que aquilo significava. De repente, ele desperta de um tipo de transe e percebe que, na verdade, nada daquilo aconteceu. Ele não tirou nota alta e Takane nunca havia tirado menos de 100%. Além disso, ouve o professor chamando-o de verdade para pegar sua prova. Confuso com tudo aquilo, ele deduz que deve ter apenas cochilado durante a aula e ido parar num universo paralelo. Afinal, só isso explicaria ele ter tirado uma nota alta como 52. Mas, ao pegar sua prova, Shirota vê que realmente tirou 52, exatamente a nota do sonho. Isso o faz ter certeza de que não estava dormindo. Na verdade, ele acredita ter tido um déjà vu. Seguindo essa lógica, Takane deveria ter tirado 98, como viu na visão. Mas em vez disso, ela tira a nota máxima novamente, deixando Shirota ainda mais confuso. Ao sair da sala, percebe que o que viu antes não foi sonho nem déjà vu, mas algo que parecia muito real para não significar nada. Ele também se lembra da cena em que ela estava no depósito, um lugar nada adequado para isso. Com isso, Shirota começa a suspeitar de que coisas estranhas vêm acontecendo há algum tempo e decide investigar, mesmo que isso signifique arrumar confusão. Ele vai até a sala do conselho estudantil de Takane e diz estar disposto a ajudá-la com o que for preciso. Ele então avisa que vai falar algo estranho e revela que a viu tirando 98 na prova. E não 100. Ao ouvir isso, Takane muda completamente a expressão e pergunta se ele contou isso a alguém. Ele garante que não disse nada, mas mesmo assim, Takane começa a pressioná-lo contra a parede, perguntando se ele viu algo além da nota, como por exemplo, eggs no depósito de educação física. Shirota fica em choque com aquele interrogatório direto, mas Takane continua insistindo. O garoto finge não entender e diz que não viu nada. Então, ela decide não atacá-lo, pois isso não levaria a nada. Em vez disso, propõe uma conversa séria. Antes mesmo da conversa começar, Takane diz que 2 fatores irão decidir o tamanho da punição dele. Shirota fica ainda mais apavorado, achando que será expulso da escola. De repente, Takane oferece um copo de água para darem início à conversa. Mas Shirota, nervoso com a situação, acaba derrubando a água nela. Takane, no entanto, desvia antes que o pior aconteça. Em seguida, ela tenta acalmá-lo, dizendo que não pretende atacá-lo. Pelo contrário, ela está disposta a lhe dar uma boa oportunidade e então ela começa de novo, fazendo com que o tempo volte. E diferente de antes, nessa nova linha temporal, o copo que ele derrubou realmente acertou Takamine, a molhando de verdade. Com isso, Takamine o obriga a secá-la, especialmente na região do
E assim ele acaba colocando as mãos na altura do coração da presidente. Shirota se sente o pior dos humanos. Enquanto isso, Takamine pergunta se ele não notou nada fora do comum e Shirota, ainda receoso, diz que não, achando que cometeu mais erros além de molhá-la. Então ela segura a mão dele e a pressiona contra. Após isso, ela questiona se agora ele entendeu o que ela quis dizer. Shirota comenta que a parte dela é bem fofinha. Ao ouvir isso, Takamine lhe dá um golpe certeiro na área sensível e reclama da falta de percepção dele. Mas logo depois, ela lembra que ele estava com a mão no da aluna mais admirada da escola, então faz sentido que o cérebro dele tenha dado pane. Em seguida, ela revela o verdadeiro motivo por trás da situação. Além de estar molhada, ela também estava sem. Takamine então explica que essa é sua habilidade secreta chamada A Donzela que Desconhece Impurezas, ou também o Eterno Caminho da Pureza. Essa técnica só é ativada quando ela remove sua permitindo que desfaça acontecimentos, ou seja, retroceder no tempo. Ao ouvir tudo isso, Shirota continua tentando entender a loucura. Takamine então revela que retirou o propósito para impedir que ela conseguisse se desviar do copo de água lançado. Shirota tenta questioná-la, mas antes que ele consiga formular a pergunta, Takamine se antecipa e responde como se soubesse o que viria. Ela diz que ele provavelmente quer saber onde foi parar e por que só ele se lembra do que aconteceu. Shirota se surpreende, já que nem chegou a pensar nisso ainda. Mesmo assim, Takamine segue explicando. E que ela tira simplesmente some e vai parar em um lugar que nem ela sabe. Quanto à segunda pergunta que ele nem fez, ela afirma que o motivo dele lembrar de tudo é porque ele viu seu. São eles que garantem que sua memória não seja apagada. E depois disso, ela pressupõe uma terceira pergunta da parte dele. Por que ela tem uma habilidade tão absurda como essa? De novo, Shirota não pensava nisso ainda, pois ainda estava tentando processar tudo o que estava ouvindo. Takamine responde mesmo assim, dizendo que ela é a número 1 por natureza. Então precisa dessa habilidade para manter sua excelência nos estudos e nos esportes. E além disso, ela diz que foi abençoada com um corpo perfeito, com curvas divinas. Voltando ao ponto sobre sua habilidade, Takamine explica que tudo começou com um pequeno erro no 5º ano. Mesmo naquela época, ela já era a melhor da escola sem sequer usar essa habilidade. Porém, durante o festival esportivo daquele ano, ela passou mal na corrida após comer algo estragado. E isso a fez perder, ficando em 2º lugar. A frustração tomou conta dela de tal forma que ela acabou fazendo as roupas. E no instante em que abaixou ela foi transportada para uma realidade diferente, onde já segurava a bandeira da vitória. Mas, como elas desaparecem ao ativar o poder, ela propõe um acordo com Shirota. Ele será seu armário humano, responsável por carregar suas e ajudá-la a se vestir sempre que necessário. Diante de toda essa história maluca, Shirota recusa a oferta, mas Takamine insiste até que, por acidente, os dois acabam caindo no chão em uma posição suspeita. Em seguida, Takamine grita alto, chamando a atenção de outros alunos, que correm até a sala para entender o que está acontecendo. Takamine o acusa falsamente, fazendo com que a polícia chegue rapidamente para levá-lo preso. Mas então, ela o chantageia dizendo que pode usar sua habilidade para reverter tudo, contanto que ele aceite ser seu armário. Sem alternativa, ele aceita e tudo volta à linha do tempo onde não houve prisão nem acusação. Como seu primeiro dever, Takamine manda que ele vista sua e após isso, também seus. Shirota fica todo sem graça, mas ela o lembra que ele já havia. Então não deveria ser tão complicado cuidar da parte de cima. Já no dia seguinte, Shirota começa oficialmente sua rotina como armário pessoal de Takamine, e se pergunta no que se meteu. Ao vê-la chegando na escola, ele se lembra da imagem pura que ela transmitia antes da chantagem do dia anterior. Ele tenta acreditar que aquela Takamine fofa ainda existe e que talvez tudo tenha sido um mal entendido. Mas logo ela se aproxima, o cumprimenta com naturalidade e mostra que lembra muito bem do acordo que fizeram. Os outros alunos a veem falando com Shirota e ficam confusos, se perguntando por que a mais popular da escola está se envolvendo com um cara como ele. Takamine então pede para conversar com Shirota na sala do conselho antes do início das aulas. Sem escolha, ele aceita. Ao chegar lá já assustado, Shirota pergunta o que ela quer dessa vez. Takamine nota o nervosismo e pede que ele se acalme, lembrando que agora eles compartilham uma relação de parceria. Ele é o armário e ela é a dona. Shirota nota que essa parceria é bem desequilibrada, já que ela está claramente no controle. Então Takamine vai direto ao ponto e entrega uma bolsa para ele. Quando Shirota abre, ele encontra uma peça lá dentro e toma um susto. Nisso, Takamine deduz que ele deve ter ficado decepcionado por esperar encontrar algo usado ali, o que não foi o caso. Dito isso, Takamine revela que aquela bolsa contém as
baixo que ele carregará como o armário dela naquele dia. Como já era de se esperar, Shirota precisa estar sempre com a bolsa para que Takamine possa usar o caminho da donzela eterna quando quiser. Shirota pergunta se devem ativar a habilidade mesmo com outras pessoas por perto, e quanto a ela, Takamine ignora a pergunta e segue dando as instruções do que deve ser feito. No caso, ela manda ela mesma no meio da aula, com todos olhando. Shirota começa a entrar em conflito, pedindo que ao menos façam isso durante os intervalos, quando não houver ninguém observando. Ao ouvir a sugestão, Takamine lembra que assim só poderia usar a habilidade uma vez por aula, o que vai contra a ideia de utilizá-la quando quiser. E para convencê-lo, ela ameaça desfazer o fato de tê-lo salvado. Assim, ele voltaria à linha do tempo em que foi preso por ter. Ao se lembrar do problema daquela linha, Shirota congela. Takamine revela que também se sente sem graça quando alguém a vê sem, mas acredita que não há problema se for ele quem a vê. Já Shirota acredita que ela o veja como alguém tão irrelevante que nem se importa em se na frente dele. De repente, Shirota nota ela se abrindo demais, o que o faz estranhar. Afinal, esperava que ela seguisse no modo manipuladora de sempre. Takamine explica que tentou provocar ciúmes para controlá-lo, mas isso também não funcionou. Com tudo dito, Shirota se vira e diz que vai voltar para a sala. Mas antes de sair, Takamine provoca dizendo para ele não esquecer de devolver as embora entenda caso ele queira levá-las para casa. E já dentro da sala, Shirota fica refletindo sobre quando exatamente deveria auxiliar Takamine com a sua estranha habilidade. Afinal, ele não tem como prever todos os instantes em que ela resolveria utilizá-la, exceto nas vezes em que não se sai bem nas provas. Nessas ocasiões, ela ativa o poder para corrigir pequenos deslizes que a impedem de ser a primeira colocada. Durante a aula, o professor pede que Takamine se levante e leia um dos poemas do livro em voz alta. No final da leitura, ela retorna ao assento e todos passam a elogiá-la pela ótima entonação. Para Shirota, aquilo é um bom sinal, já que significa que talvez Takamine não precise depender constantemente da habilidade para se manter no topo da turma. Porém, de repente, ela ordena que Shirota a ajude com o poder, alegando querer repetir a leitura porque acredita que poderia ter feito melhor. Assim, recita novamente e dessa vez é aplaudida com ainda mais força, mostrando que conseguiu superar o anterior. Ao observar isso, Shirota começa a se inquietar ainda mais, pois percebe que a garota pretende usar sua habilidade em situações muito além do que ele previa. Enquanto pensa nisso, Takamine joga uma bolinha de papel nele e exige que coloque logo a parte do uniforme que faltava nela. Ao ver aquilo, Shirota recorda que de fato precisava repor a mas em meio a tantos colegas, sente uma vergonha enorme de realizar tal tarefa, decidindo aguardar até o intervalo. Nesse momento, Takamine cruza as pernas de forma deixando transparecer demais e forçando-o a agir de imediato. Para piorar, ela começa a abrir ainda mais os movimentos, fazendo o uniforme se. Ao notar isso, Shirota percebe na hora que ela está fazendo de propósito, então conclui que terá de se apressar antes que alguém perceba, embora ainda não saiba como fará. Logo depois, Takamine deixa a borracha cair de propósito e disfarça, dizendo que foi ele quem derrubou. Ao notar a encenação, Shirota entende o plano dela, fingir que vai apanhar a borracha e no meio do ato, recolocar a sem que ninguém perceba. Mesmo assim, ele hesita em seguir tal jogada até se lembrar da linha temporal em que acabou sendo acusado injustamente, percebendo que não tem escolha. Nervoso, levanta e vai até ela para ajustar a vestimenta suando frio, mas consegue completar a tarefa sem que ninguém perceba. Algum tempo depois, a aula chega ao fim. Shirota olha para trás para ver se Takamine está satisfeita, mas repara que arrumou a peça de modo todo torto por causa do nervosismo. Se questiona se ela também não teria percebido a falha, até que a garota o encara com um olhar sugestivo, indicando claramente que notou. Para agravar, ele se lembra que o professor estava prestes a fazer a chamada. Caso Takamine fosse até a mesa do docente com a roupa daquele jeito, certamente ela se soltaria aos poucos diante de todos, arruinando sua imagem impecável construída até então. Mas ao pensar mais, Shirota supõe que ela não seria tola a ponto de se autodestruir. Embora também recorde que Takamine adora surpreender de maneiras perigosas. Conclui que deve agir rápido para resolver a situação, mas não tem ideia de como. Decide que talvez possa ajustar a peça à distância, sem ter que se expor novamente. Quando o professor inicia a chamada, Takamine é convocada, mas Shirota, tomado por impulso, se levanta também e caminha até a mesa, confundindo o professor, que pergunta se por acaso seu nome é Takamine. Inventando uma desculpa, ele diz que apenas se distraiu. Aproveitando a ocasião, o professor pede para ele entregar a prova dela, e Shirota obedece, deixando o papel sobre a carteira da garota. Pensando estar livre, vira-se para voltar ao lugar, mas Takamine prende sua perna com os pés e sussurra que ele precisa ajeitar a roupa direito, pois era esse o acordo.
que paralisa por um instante, certificando-se de que ninguém esteja observando. Assim que confirma que está a salvo, ele se ajoelha para arrumar a peça que havia manuseado de forma desajeitada. A situação parece quase irreal. Takamine permanece em silêncio, porém sua expressão se altera levemente, o corpo enrijecido e os olhos semicerrados. Ela aparenta estar estranhamente impactada pela proximidade, mas Kai está concentrado demais para perceber. Assim que termina, alguém chama seu nome, fazendo Takamine soltar um som baixo e involuntário. Koshi se vira, confuso, mas logo desvia o olhar com as bochechas avermelhadas e visivelmente desconcertado. De volta à sala do conselho estudantil, Takamine elogia Koshi por concluir suas tarefas sem ser notado e o parabeniza por seu primeiro dia bem sucedido como assistente. Ainda abalado pelos acontecimentos, Koshi admite que quase desmaiou de tanta tensão. Para sua surpresa, Takamine pede desculpas por tê-lo pressionado, usando um tom incomumente gentil. Intrigado, K pergunta o que ela teria feito se ele não tivesse entregue o documento antes do prazo. Com um leve sorriso, Takamine revela que não havia plano alternativo, pois confiava plenamente que ele ajudaria. Em seguida, devolve a pergunta, querendo saber por que ele fez aquilo. Koshi hesita, inseguro quanto às próprias motivações, e Takamine sugere que talvez seja porque ele não deseja que mais ninguém veja a ela além dele. O comentário audacioso o deixa sem reação. Mesmo tentando negar, ele não encontra palavras. Divertida, Takamine comenta que não se incomodaria se ele fosse um pouco possessivo. Envergonhado, K muda de assunto, mencionando o som estranho que ela fez anteriormente. Ela prontamente nega, descartando aquilo como imaginação. Naquela noite, Takamine arruma sua bolsa com cuidado para o dia seguinte, escolhendo sua mais atenção que o habitual. No dia seguinte, o professor pede que Takamine leve uma pilha alta de livros e exercícios para outra turma. Ela aceita prontamente, mantendo o semblante sereno. Alguns colegas, ansiosos por um instante de proximidade com ela, oferecem ajuda imediatamente. Em sua carteira, Koshi observa como ela é naturalmente admirada ao recusar gentilmente a ajuda e sair da sala. De repente, Koshi sente o tempo voltar. Antes que consiga reagir, tudo retorna ao momento em que as ofertas acabaram de ser feitas. Alarmado, ele se levanta ao perceber que Takamine esperava sua iniciativa. Recordando as palavras firmes dela sobre seu papel como servo e confidente, ele corre até ela e se oferece para carregar os livros. Sozinhos no corredor, ela o repreende com firmeza, porém de forma tranquila, por ter hesitado. Lembra-o de que não usa seu poder para mudanças triviais. Cada retrocesso tem um propósito. Koshi reflete sobre sua decisão de apoiá-la e proteger seu segredo. Eles dividem os livros e continuam andando, logo cercados por admiradores. Mesmo fora da sala, Takamine é respeitada por todos. O que mais impressiona C é como ela lida com aquilo com naturalidade. Ela não apenas recusa a ajuda, elogia conquistas recentes, chama cada aluno pelo nome e oferece palavras de incentivo sinceras. Koshi caminha ao lado dela, surpreso com tamanha atenção aos detalhes. Mais tarde, a sós em uma sala silenciosa, Takamine volta a repreendê-lo suavemente, lembrando-o de interpretar melhor seus sinais e apoiá-la com discrição. Enquanto continuam a tarefa, Koshi tenta amenizar o clima elogiando a maneira como ela conduziu o grupo com tanta facilidade. Ela aceita o elogio, dizendo que isso é esperado de alguém que almeja um futuro na indústria audiovisual. Acrescenta que seu papel como presidente do conselho estudantil vai além da imagem pública. Trata-se de criar laços genuínos e causar impacto real. Kochi fica ainda mais impressionado ao notar que ela chamou todos pelo nome. Ele pergunta se realmente conhece cada estudante, e ela confirma com orgulho, explicando que fez questão de aprender o nome e a história de todos após assumir a presidência. Se eles se lembram dela, acredita que é justo retribuir da mesma forma. Enquanto retornam à sala, Koshi fica alguns passos atrás, observando-a, sentindo uma mistura silenciosa de admiração e afeto. Ainda não compreende totalmente suas motivações, mas começa a confiar em sua sinceridade. Então, descendo as escadas, Takamine recita casualmente o perfil completo de Koshi, incluindo detalhes constrangedores como sua pouca determinação, notas baixas e falta de amigos. Ele protesta, dizendo que a versão resumida dela contém informações demais. O comentário de Kochi faz com que Takamine lhe lance um olhar penetrante, como se o acusasse de analisar excessivamente o interesse dela em seu arquivo. Percebendo que pode ter exagerado, ele se apressa em pedir desculpas, mas ela aproveita para provocá-lo, chamando-o de e insinuando que ele sente mais atração por ela do que admite. Constrangido, Kinega acelera o passo para escapar da situação. Sem deixá-lo ir facilmente, Takamine lhe dá um leve chute, fazendo-o perder o equilíbrio. Ela bloqueia seu caminho e pergunta de forma provocativa o que ele faria se pudesse ver. Quando ele evita responder, ela se aproxima ainda mais, repetindo a pergunta. Atrapalhado, Kokwag deixa escapar uma resposta sincera, mas logo se recompõe, dizendo que preferiria conhecê-la melhor antes de qualquer coisa.